Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Vamos para mais um vídeo, eu tô aqui ainda diretamente de Salvador, são exatamente 2h30 da manhã, tá? Ó, e eu tenho o meu voo, até aqui embaixo, ó, da Latam, ó, é 4h20, acho que não conseguiu captar tão bem aí. Eu tenho que chegar no aeroporto até mais ou menos umas 3h20, por aí, não tô com mala nem nada. Então tô gravando esse vídeo aqui, já gravei o da coletiva. E vamos lá, fazendo esse bate-volta, esse esforço todo. Eu poderia voltar amanhã, né? Tô no hotel e tal, mas é dia dos pais, enfim, ano passado eu já passei o dia dos pais em Curitiba para aquele Fluminense Grêmio. Então, melhor não passar em casa agora, pai de dois, né? Então, voltando para casa para chegar lá no Rio por volta de 6 da manhã ali ainda. Mas vamos lá, deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e, por favor, cara, você vai viajar, fala com a Magic Milhas. A gente estava na dúvida de quem vinha para cá, para Salvador, ficamos muito nessa dúvida ali de tipo, beleza, como é que a gente faz? Porque o Fio quer passar o dia dos pais com o Frederico, o Fio não tá mais viajando aqui sozinho, né, para essa cobertura jornalística, e o Lessa vai para Cali 6 da manhã de hoje, de domingo. E aí eu também não queria perder meu dia dos pais e, pô, o Rafael mexeu ali os pauzinhos. Cara, tem como você vir aqui, ó, você vai no dia, volta 4, chega às 6 da manhã, você vai ficar cansado, mas resolveu tudo. Então, assim, se você vai viajar, cara, fala com eles. Se você não tem planos de viajar, fala com eles para quando você tiver plano de viajar, já entra em contato. Salva o número deles aqui embaixo, ó, tá aqui na descrição, só salvar o número deles, segue a página no Instagram. E quando for lá, fala que veio do Raiz Tricolor, que veio do Jornada, veio pelo Gabriel Amaral, tá? Porque a gente chegou a 50 jogos, o Fluminense na temporada. Desses 50, 29 não foram no Maracanã. E a gente só conseguiu fazer a cobertura desses 29 porque a Magic Milhas é parceira nossa. Então, assim, agradeço aqui de coração ao Rafael, a Thalita e a toda a equipe da Magic Milhas. E agradeço a vocês que continuam indo lá. Pô, atestando que o serviço é bom, a galera que já usou o serviço da Magic Milhas, já comprou passagem, pode atestar aqui também nos comentários. O serviço é muito bom e tem bastante gente indo pra lá, né? Então vamos lá, tá? A gente fala de notícia... Tem notícia boa e tem notícia ruim. Qual que vocês querem primeiro? Pílula azul ou pílula vermelha? Vamos de pílula azul primeiro, né? Eu confesso que a essa altura do campeonato eu não lembro qual das duas que é lá no Matrix, né? Mas vamos de notícia ruim primeiro. Que até porque é mais importante no momento. Renato falou na coletiva que 2 jogadores saíram estourados, né? E que perdeu mais 2. Aí eu chego a perguntar na coletiva pra ele, falar quem são os 2 jogadores aí? E ele acaba não revelando, falou que em breve a gente ia saber. E de fato a gente soube. A informação publicada pelo Vitor Lessa é que o Nonato é um desses jogadores. Nonato e Thiago Santos são os 2 jogadores. O caso do Thiago é um pouquinho mais tranquilo. Ele teve alguma questão muscular durante o jogo. Enfim, seguiu em campo e tal, é muscular, né? E ele vai seguir com o Fluminense lá pra Cali. Obviamente vai ter que fazer exame de imagem, etc. Mas é um jogador que vai seguir com a delegação. E, enfim, pode ser que recupere, vão fazer aqueles exames e tal. O Fluminense viaja para Cali neste domingo a partir das 10 da manhã, vai de Salvador lá para a cidade da Colômbia, onde enfrentou a América. E a situação do Thiago Santos eu vou falar depois, falando clinicamente, né? Agora a situação do Nonato. O Nonato sentiu alguma coisa no joelho, justamente no lance em que ele fez o gol. E é interessante porque, assim, depois que eu descobri a informação do Nonato, esclareceu uma coisa pra mim. A informação do Lessa é que ele sentiu alguma coisa no joelho, no lance do gol, não vai ter condições de seguir viagem pra Colômbia e vai voltar pro Rio de Janeiro pra passar por exames médicos e identificar se tem uma lesão mesmo de fato ou qual lesão que é. E aí eu percebi o seguinte, eu na live do Jornada, eu tava lá na zona mista, esperando, né, os jogadores passarem, teve até um funcionário do Fluminense. A situação ali é complicada, mas enfim, que falou que não ia ter, mas aí depois a assessoria confirmou que ia ter entrevista assim e tal. Enfim, eu tava ali esperando, entrevistei o Freitas, e aí tô olhando daqui, enquanto eu falava com o Ganso, a situação que eu relatei
no vídeo da coletiva sobre a questão do Ganso e tal, do Renato, eu tava olhando assim, passou o Germancano, passou uma galera, eu tava olhando e o Nonato tava numa salinha lá atrás. E eu até tinha acesso a chegar lá perto. Só que eu achei que era a salinha do doping. Aí tava olhando aqui e tal. Enfim. Tô olhando, nada no Nonato vinha. Veio o Freitas, entrevistei. Veio o Davi, entrevistei o Davi. E aí passou meio que a galera do Fluminense enquanto eu falava com o Davi e tal. A galera começou a ir embora. E aí eu falei, o Nonato deve ter passado, porque eu queria entrevistar o Nonato. O Nonato sempre fala e tal, um cara que fala bem, e fala abertamente, rende boas entrevistas, e fez o gol. E o Nonato não tinha vindo ainda. E aí eu fiquei naquela, falei, passou todo mundo já estão desmontando aqui tudo. Olhei nessa linha, essa linha já estava fechada. Falei, o Nonato foi embora, devia estar no doping, foi embora já. E o Nonato tava sem camisa, só de short, assim, sem meião, sem nada, possivelmente fazendo os exames. Tinha fisioterapeuta lá, é aquela história, né? Depois que, pum, te dão a informação, seus olhos abrem de tudo que está acontecendo. Então havia essa preocupação. O Juliano é fisioterapeuta, fisioterapeuta não, fisiologista. Fisiologista tinha passado também por lá, falado alguma coisa. Então já havia essa preocupação com o Nonato. Perder o Nonato agora vai ser ruim, tá? Para fechar essa parte ruim. Perder o Nonato agora vai ser ruim, vai ser um problema. O Fluminense perde uma opção para jogar com 3 volantes. Porque jogar com Bernal, Martinelli e Hércules deixa o time mais retraído. O Nonato faz uma função importante, até essa função de pisar na área, de criar jogadas, distribuir jogadas. Não é nenhum craque, mas faz. E é importante no Fluminense. Perder o Thiago Santos é um sentimento misto. Porque de uma vez só a gente perde 2 volantes. E você pode odiar o Thiago Santos, mas o Thiago Santos tem sua importância. O segundo tempo, o Everton Ribeiro não joga no Bahia. O Everton Ribeiro sai cansado no meio do segundo tempo, porque no segundo tempo ele não jogou, porque o Thiago Santos ficou em cima dele o tempo inteiro. Óbvio que o Thiago Santos não vai anular o Everton Ribeiro o jogo inteiro. Talvez até faça uma vez, ele não é um gênio da posição. Se ele fizesse isso, estava no Real Madrid, estava no Fluminense. Que é a frase do Casares. Mas a gente perde também a opção de jogar na zaga. E aí, assim, para pra pensar no jogo contra o Fortaleza. Thiago Silva tá lesionado, Ignacio tá lesionado, o Thiago Santos a gente não sabe, né? Se for uma lesão muscular de grau 2, 2 semaninhas, 3 semaninhas fora, ele estaria fora também. E o Freitas está expulso. A gente tem só o Manuel para jogar contra o Fortaleza. Na teoria, na terça-feira, o Manuel pode jogar junto com o Freitas, né? E aí? Porque o Freitas foi expulso hoje, não joga contra o Fortaleza. Aí a gente vem para a boa notícia, que é o fato da boa resposta dada por Davi e Júlio Fidelis. É muito difícil você avaliar, mas assim, foram 2 ótimas atuações. Uma ótima e uma boa, né? O Davi estava numa furada muito maior, mas foi uma boa atuação. O que dependeu dele foi seguro. Óbvio que teve ali as suas dificuldades e tal em relação à marcação, como eu falei, o primeiro tempo. Até no próprio segundo tempo ele estava jogando ali também e foi mais pra cima, o time todo foi pra cima, deixou o Luciano Juba sozinho pra chutar pro gol, então teve seus percalços ali. Mas trabalhando na sinceridade aqui mesmo, na real, a atuação dele foi como se ele fosse um zagueiro de Série A, pô. E a atuação dele aqui, vou botar 2 jogos que o Fluminense somou 3 gols, tá? Apesar daqui a gente ter jogado bem. Não deixa em nada a desejar o jogo do Manuel contra o São Paulo. De certa maneira até o jogo do Manuel contra o Inter. Não deixa, só que ele é um garoto estreando em Brasileirão, né? Então, achei positivo demais a estreia dele. E é a solução que talvez surja na hora H pra gente ter 2 zagueiros. 2 zagueiros. Com a lesão, né, possível, né, lesão do Thiago Santos. Agora, a gente fala também em relação ao... A gente fala em relação ao Fluminense e o Júlio Fidelis. Boa notícia também, né? Esse não é de uma posição que a gente está muito desesperado. Né? Apesar do Guga não ter atuado bem de lateral direito, ele foi bem nas últimas partidas como lateral esquerdo. É um jogador que oscila bastante, mas não tem contrato pro ano que vem ainda o Guga, né? Vou tentar investigar isso do porquê que o Guga não tem contrato pro ano que vem. Se ele não aceitou proposta de renovação do Fluminense ou se o Fluminense não propôs ainda uma renovação para ele. Mas o Samuel Xavier tem feito um grandíssimo ano, então a gente não tá desesperado, não é que tá faltando, etc. O Samuel só tava fora desse jogo, por exemplo, porque estava suspenso e o Guga porque vinha jogando de lateral esquerdo e foi preservado. Mas a gente ganhou um bom lateral, tá? O Júlio Fidelis, a casca de nunca jogou um jogo bom. O Júlio Fidelis teve
Acho que dá pra falar sem exagero. O Júlio Fidelis não é mais jogador do que o Isaac e o Wallace Davi, ok? Vou botar o Riquelme nessa conta também. Ele não é mais jogador, tá? O Riquelme, principalmente o Riquelme e o Isaac, são mais jogadores do que o Júlio Fidelis. Dito isso, ele tem uma partida em Série A que os outros três não têm. O Wallace Davi nunca jogou a Série A, o Isaac pouco jogou. Esse Série A pode botar em Sul-Americana na conta também, tá? Se tirar o Carioca, ele tem uma partida que o Riquelme, o Isaac e o Wallace Davi não tem. E por que eu tô pontuando isso? Porque, só para vocês entenderem o quão difícil é o que o Júlio Fidelis fez. O cara marcou o Kaique, ganhou praticamente todos os X1 com o Kaique defensivamente, e ofensivamente foi um ponta que ocupou muito bem o espaço enquanto teve fôlego nas costas do Luciano Juba, que é um lateral muito ofensivo. Saiu extenuado, cansado pra cacete, porque obviamente, eu falo isso direto, né? A galera fala assim, garoto não tem que cansar, quem cansa é o velho. Não, gente, garoto tá acostumado a correr contra garoto. Quando o garoto vai correr em jogo profissional, o cara corre demais, tá ansioso, o cara se cansa, é natural. Ganhamos um lateral, ganhamos, né, um jogador, que pode ser que não seja utilizado tanto esse ano. Mas vale lembrar, o Alexander, quando estreia de lateral esquerdo em 22, ninguém imaginava que ele sairia por 9 milhões de dólares, 9 milhões de euros, agora não lembro, um ano, 2 anos depois, quase 2 anos depois. Foi importante ali no Carioca, foi importante na Libertadores. Então, enfim, uma boa notícia, no caso do Júlio Fidelis aí também. É isso, tá? Deixa o like, se inscreve. Tendo mais informações eu trago aqui. Tamo junto, até a próxima. Valeu.